Daí, pessoal, mais algumas resoluções aí, né, sobre valores trigonométricos. Então, são valores trigonométricos determinados a partir dos valores notáveis daquela tabela de 30, 45, 60 ou a partir dos valores dos ângulos limitadores dos quadrantes, né, 0, 90, 270 e 360. Então vamos ao primeiro aqui, cossecante de 270 graus. Primeiro eu vou pensar, a cossecante, ela é uma função trigonométrica secundária, uma grandeza secundária, e ela equivale ao inverso do seno. Então, cossecante de 270 graus é o mesmo que 1 sobre, né, já que é inversa, 1 sobre o seno de 270 graus. E aí eu vou, então, calcular o seno, ou vou determinar o seno de 270 graus. E para isso, como 270 graus é um arco limitador de quadrante, eu vou me basear pelo desenho. Olha só aqui, ó. Aqui está o ciclo trigonométrico. Como eu preciso do seno, então vou fazer aqui o eixo vertical, que é o eixo do seno, em destaque. E vou apontar para ti aqui os limitadores, ó. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, isso no sentido positivo. E aí o arco de 270 graus, olha só, ele sai desse ponto, né, sempre daqui, a origem dos arcos, faz esse movimento, passa pelo 180 e finaliza aqui com a sua extremidade no 270. Como eu quero seno, eu projeto essa cabeça do arco, essa unidade, sobre o eixo vertical. E aí ele já está se projetando sobre o eixo vertical nesse ponto. E eu concluo que o seno, portanto, vale essa medida. E essa medida equivale à medida do raio, só que negativo, então, menos 1. Portanto, eu tenho aí seno de 270 menos 1, então isso é 1 sobre menos 1. E o resultado, portanto, da expressão ali, né, o resultado daquele valor, é igual a menos 1. Ok. Na outra, cotangente de 330 graus. Mesmo raciocínio, ó. Cotangente, ela é uma função, uma grandeza trigonométrica secundária, e ela é inversa da tangente. Então, isso é o mesmo que 1 sobre, né, a inversa da tangente, então tangente de 330. Então, isso é igual a 1 sobre. Bom, eu preciso da tangente 330. 330 não é um limitador de quadrante. Então, eu tenho que verificar na tabela de valores notáveis qual é o ângulo que representa ou que corresponde ao 330. Então, eu faço aquela redução, né, para o primeiro quadrante. Lembra? Eu coloco aqui 180 graus, 360 graus. Essa redução tu pode fazer de forma mental, né? 330 mais próximo do 180 ou 360? Logicamente que está mais próximo do 360. E qual é a diferença de 330 para 360? A diferença é igual a 30 graus. Logo, a tangente de 330 numericamente é a mesma tangente do 30 graus, com uma atenção especial sobre o quadrante do 330. Aí pensa, ó, que o 330 graus ele está no quarto quadrante. O 330 se posiciona por aqui, ó, no quarto quadrante. E no quarto quadrante a tangente é negativa. Deixa eu te mostrar por que a tangente é negativa no quarto quadrante. Tu vai ter isso aqui, ó. Eixo vertical dos senos, eixo horizontal dos cossenos, e a tangente aqui com uma cor especial. Aqui o eixo das tangentes. E aí os arcos de segundo quadrante aqui, ó, eles se projetam passando pelo centro, ó, na parte de baixo. Por isso que a tangente em segundo quadrante é negativa. E aí, portanto, tangente 330 é a tangente 30, mas antecedida do sinal negativo. Que esse negativo, então, vem lá do quarto quadrante, que é o quadrante original. E aí, isso acaba resultando em 1 sobre menos tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.
Então tá aqui, ó. Então, menos raiz de 3 sobre 3. E aí, esse 1 sobre a fração, né? Tu sabe o que acontece quando tem 1 em cima da fração. A fração simplesmente ela inverte. Então, continua negativa e inverte 3 sobre raiz de 3. E aí, tu pode racionalizar isso, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, né? Que é o mesmo que multiplicar por 1. E aí, tu vai encontrar menos 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Cancela 3 com 3. E a resposta final, então, dessa expressão é menos raiz de 3. Ok? Próximo, secante de 120 graus. Olha só, mesma forma, secante é uma grandeza secundária, né? As principais são seno, cosseno e tangente. Então eu vou levar a secante para uma das principais, ou para o seno, ou para o cosseno, ou para a tangente. E aí eu tenho que saber qual é a inversa da função, ou qual é a inversa da secante. Então é 1 sobre alguém. Quem é a inversa da secante? A inversa da secante é o cosseno. Então é 1 sobre cosseno de 120 graus. Como 120 graus não é um arco limitador de quadrante, eu tenho que olhar na tabela. E aí eu faço aquela redução novamente ao primeiro quadrante. Me baseio na linha horizontal 180 graus, 360 graus. 120 está mais perto de quem? Mais perto do 180. E a diferença aí é de 60 graus. Portanto, cosseno de 120 numericamente é o mesmo cosseno de 60 graus. Preciso pensar no quadrante. O 120 é um arco que é de segundo quadrante. E como é o cosseno no segundo quadrante? Bom, no segundo quadrante aqui, ó, o cosseno é negativo, as projeções se dão na parte negativa do eixo horizontal. Portanto, o cosseno de 120 é um cosseno negativo. Então, eu tenho que cosseno de 120 é menos cosseno de 60. E aí agora é só substituir. 1 sobre menos cosseno de 60. Eu olho aqui, ó. Cosseno de 60 é 1/2. Então eu tenho 1 sobre menos 1/2. E aí, né, 1 sobre uma fração, sabe o que acontece? Vai inverter a fração. Isso continua negativo. Inverte é o mesmo que 2 sobre 1, ou ainda menos 2. A última, cossecante de 225 graus. Vou achar a inversa, 1 sobre. Inverso da cossecante é o seno. Então, 1 sobre seno de 225 graus. 225 graus não é um limitador de quadrante, portanto eu vou fazer a redução ao primeiro quadrante. E aí eu tenho 180, 360, nisso pode fazer mentalmente. 225 está mais próximo do 180. E a diferença entre o 225 e o 180 é 45 graus. Então, o arco no primeiro quadrante é o 45 graus. Então, eu tenho que é 1 sobre seno de 45 graus. Só presta atenção no sinal, né? Para verificar se esse seno de 225 é original, para verificar se ele não é negativo. E aí, isso vai depender do quadrante. Então, 225 é um arco de terceiro quadrante. É um arco que está aqui, ó. Terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, ó, as projeções de seno se dão na parte de baixo. Portanto, na parte negativa do eixo vertical, na parte negativa do eixo dos senos. E dessa forma, eu tenho mais uma vez que o valor a ser substituído aí é um valor negativo. Portanto, seno de 225 ele é numericamente igual a seno de 45.
pela redução ao primeiro quadrante, mas seno de 45 negativo, já que o 225 ele vem lá do terceiro quadrante, onde os senos são negativos. E aí, isso é igual a 1 sobre menos seno de 45. Aí eu pego aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Tu sabe que quando tem 1 sobre a fração vai inverter. Então, isso aqui vai dar menos 2 sobre raiz de 2. Vou racionalizar multiplicando por 1, ou seja, multiplicando por raiz de 2 e raiz de 2. E aí obtenho menos 2 raiz de 2 sobre 2. Cancela. A resposta final, menos raiz de 2. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela atenção, obrigado pelos compartilhamentos, pelas visitas. Forte abraço e até a próxima.